Ana Maria, muito obrigado por estar aqui com a gente. Prazer. Vamos começar? Vamos embora. Vamos embora. Então eu quero começar lá do começo, porque eu quero saber, né? Tu fez a tua graduação em biblioteconomia lá na Federal Fluminense. Verdade, verdade. Né? Eu quero saber se foi a literatura que te levou para lá, como é que foi esse momento aí? Nossa, a minha história com a biblioteconomia é muito interessante, né? Eu fui uma menina que gostava de ler. Comecei a ler quadrinho, né? E depois, estimulada pelo meu irmão, fui lendo literatura brasileira e tudo mais, mas não foi a literatura que me levou à biblioteconomia. A bem da verdade, eu queria fazer publicidade. E na década de 80, o ingresso no vestibular para publicidade era dificílimo, era como se fosse disputar para medicina. E aí tomei pau uma vez, tomei pau duas vezes, na terceira vez eu falei, chega, eu vou entrar para algum curso fácil de entrar. Foi dessa forma, Dudu. E aí eu pesquisei o que tinha menos candidato vaga. Aí eu olhei assim, serviço social. Não, serviço social eu sei o que é, não. Pedagogia eu sei o que é, não. Biblioteconomia eu não sei o que é. Eu vou nessa. E foi assim. E acontece que eu entro na faculdade, um mês depois eu estava dentro da Biblioteca Nacional estagiando. Pronto, a paixão foi, porque eu entrei para trocar para publicidade a posteriori, né? Mas eu me apaixonei pela biblioteconomia, me apaixonei pela Biblioteca Nacional e aí só fui, né? Então, assim, a partir do momento que me apaixonei, eu queria ser a melhor aluna, eu queria fazer iniciação científica, eu queria ser monitora e assim foi, né? Eu fiz uma graduação, assim, bem apaixonada. E a minha carreira seguiu, né? Aí logo depois que eu me formei, fiz alguns concursos. Aí foi quando eu ingressei na Petrobras Distribuidora, fiquei lá por 22 anos. Saí porque foi privatizada, né? Então eu aderi à demissão voluntária. Fiquei no mercado disponível até que surgiu a oportunidade de fazer o concurso aqui para o Rio Grande do Sul. Aí eu já respondo a pergunta por que uma carioca está aqui no Rio Grande do Sul, né? Por isso eu fiz o concurso, né? Passei e, né, assumi minha vaga e logo depois recebi o convite para assumir a direção da Biblioteca Pública do Estado e cá estou, há 2 anos e 8 meses. Muito bem, e foi 2023, né, que iniciou Isso. a gestão. Eu ingresso no Estado em novembro de 22, né? Vou fazer 3 anos no mês que vem. E 3 meses depois eu recebi os convites para assumir os cargos. Eu sou diretora da Biblioteca Pública do Estado e coordenadora do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas. É uma trabalheira, assim, atroz. Eu imagino. É muito trabalho, é muito trabalho. E aí, justamente, né, vamos falar da Biblioteca Pública do Estado. Me conta assim toda a estrutura que tem lá, né, para a gente entender o que acontece, tudo que acontece dentro lá daquele espaço. Isso, a Biblioteca Pública do Estado tem uma estrutura muito interessante, né? Assim que eu assumi a direção da biblioteca, eu fiz um estudo muito rápido e identifiquei 3 grandes processos lá na biblioteca. A Biblioteca Pública do Estado é biblioteca pública, ela é um centro cultural, né? Ela tem instalações, tem esse convite, né, para ser centro cultural e é também um patrimônio nacional, um patrimônio arquitetônico e artístico do país e do Estado, né? Então, assim, eu identifico esses 3 grandes processos que são necessários, né, que demandam gestão para justamente devolver isso para o público, né? Então, assim, enquanto biblioteca, tem um acervo histórico magnífico, né? Os livros, as obras mais antigas da biblioteca são do século XVI, imagina? Né? Tem obras lá de 1519, então assim, uma coisa impressionante. Nós temos uma obra que é o Antifonário, que ele é todo em pergaminho. Né? Então, assim, cada folha daquela obra é uma obra de grandes dimensões, assim, que tem pouquíssimas no mundo. Então, assim, a gente tem um acervo que é magnífico e tem um acervo moderno também, né? Tem um acervo, na realidade, que vai seguindo aí ao longo dos séculos e também um acervo que conversa com a população, com a comunidade de hoje em dia, né? Então, assim, desde que eu assumi, inclusive, eu cuido muito disso, de entender o que as pessoas querem ler,
O que é interessante para essa população, para essa comunidade hoje. Então, isso também acaba atraindo as pessoas, né? Aí, falando um pouco de biblioteca, essa questão também de a leitura está fora de moda, as pessoas não leem. Aí eu digo, não é verdade, né? Então, assim, a biblioteca está passando um momento bem interessante de multiplicação de leitores nos últimos anos. Então, assim, tem esse negócio, né? Esse processo biblioteca, tem o processo que é centro cultural. Então, assim, um centro cultural é interessante, centro cultural de biblioteca. Então, assim, todas as atividades que são feitas na biblioteca são para atrair o público leitor. Então, se tem música, é uma música que vai fazer alusão aos livros, à leitura. Se vai ter uma peça de teatro, muito focada nisso. Então, assim, por exemplo, mês que vem a gente vai ter Capitu, né, baseado na obra do Machado de Assis, Dom Casmurro, que eu acho que acredito que seja a obra, né, da literatura brasileira mais proeminente, assim. Então, assim, se vai ter cinema, sempre um cinema que esteja ali calcado num livro, né, tenha sido baseado num livro. Então, assim, todas as atividades tem esse foco. Então, é centro cultural de biblioteca. E a questão do patrimônio, né? É um prédio que é lindíssimo, tem essa atratividade turística, inclusive, né? Então, o prédio da biblioteca atrai não somente os gaúchos, mas pessoas de todos os cantos do país e do mundo. A gente tem recebido muito turistas estrangeiros, né, que ouvem falar da biblioteca porque tem a temática, toda aquela questão do positivismo, né, a curiosidade de ter, imagina, uma sala, né, não só uma sala, né, toda a biblioteca, o prédio é construído, pensado com base no livro. Então, você tem um salão que é baseado na Divina Comédia do Dante, né? Um elevador cuja caixa é baseada nos 3 livros da Divina Comédia. Então, assim, é tudo muito magnífico, né? E o prédio que está agora passando por uma grande obra, né, de restauro e de estrutura, né, de infraestrutura como um todo. Então, assim, isso chama muita atenção das pessoas, né? E tem um outro ponto também que a gente tem feito bastante, que é ter chamado, de certa forma, a atenção da mídia, né? Que aí, de certa forma, os veículos de comunicação nos ajudam muito a fazer divulgação. Então, assim, nós estamos num processo interessante. Muito bem. Eu ia inclusive te perguntar isso, né? Tá falando dessa questão da formação da leitura. Tá mais difícil hoje, tá mais desafiador formar leitores no país de 2025? Dudu, você sabe que assim, eu não costumo dizer que é mais difícil ou menos difícil. Eu digo sempre que são desafios e esses desafios precisam ser transpostos. Então, assim, é claro que não é tão fácil, né, você disputar com dispositivos eletrônicos, né? Da mesma forma, né, que eu brinco sempre com as pessoas, o que eu mais respondo no meu dia a dia é: biblioteca, você é diretora da biblioteca, você trabalha na biblioteca, mas biblioteca hoje em dia, isso existe? E aí eu vou e explico, gente, sim, a biblioteca existe. É claro que não é aquela biblioteca que os seus pais frequentavam, que seus avós frequentavam, mas é uma biblioteca. Por quê? Por que não é mais? Porque hoje você, para essa pesquisa acadêmica, tem outras formas de você acessar a informação. Né? Você vai acessar em dispositivos eletrônicos, você tem a inteligência artificial, você vai lá num prompt de uma IA e você tem as respostas. Então, não é para isso. É uma leitura que é diferente, é um acesso ao livro que é para deleite, que é para formação, por prazer, né? Por prazer de estar com o livro na mão. E isso sim, tem pessoas, muita gente interessadas nisso. Muitas pessoas interessadas nisso. E aí é quando a gente diz, né, a biblioteca esse ano, no ano de 2025, está multiplicando em 11 vezes a quantidade de empréstimos de livros com relação a 2022. Nós saímos de 1.200 empréstimos em 2022 para 2.923, 5.424 e a estimativa desse ano é ultrapassar 12 mil empréstimos. Então, é isso, né? Eu digo, é desafiador? É fácil? Não é.
né? É desafiador de fato, mas é possível. Né? Então, como que se consegue isso? A gente consegue fazendo estímulos. Quando eu digo, né, que eu junto, né, enquanto gestora, esses 3 processos é para que isso faça sentido. Então, eu uso os processos, os projetos do Centro Cultural para puxar para a biblioteca, os processos da gestão do patrimônio para puxar para a biblioteca. Então, é tudo isso muito casado para chegar no nosso core business, que é o quê? A biblioteca em si, o livro emprestado, as pessoas lendo mais. Maravilha. Assim, ele fica no coração do centro histórico, né, o espaço. E aí eu queria também te perguntar, uma coisa que eu acho muito interessante são esses usuários do dia a dia, as pessoas que entram lá e ficam dentro do lugar. Que perfil é esse de pessoas que aparecem lá? Maravilhosa essa pergunta, porque o perfil é muito variado. Você sabe que a biblioteca recebe desde das pessoas mais simples, as pessoas que às vezes procuram aquele espaço por não ter um outro espaço para ficar e se sentir à vontade. Até o intelectual, até o artista, até o trabalhador freelancer, o trabalhador de home office que procura a biblioteca para fazer o seu trabalho durante o dia. Então, assim, o público é muito variado. E isso é muito interessante, né? Porque aí a biblioteca pública cumprindo o seu papel de estar aberto para todos, né? Então, isso é muito interessante. E tem algumas pessoas que acabam virando personagens do local? Tem alguma pessoa que tu possa lembrar agora, assim? Lá tem muitas histórias interessantes. Nossa, a gente tem histórias do tipo um rapaz novo, 20 e poucos anos, gaúcho, que morou por muitos anos na Espanha, e quando ele volta para Porto Alegre, ele sente falta dos livros, da vida na Espanha, e encontra na biblioteca um acervo de Garcia Lorca, de outros autores que lembram aquele momento que ele vivia lá na Espanha. Então, assim, olha que coisa interessante, um jovem, né, que morou no exterior e aí, de repente, se reencontra na biblioteca. Tem história de uma senhora de 93 anos que, depois de viúva, ficou viúva em 2023, e aí, tipo, né, muitos anos de casada, se sentindo muito só, viu uma divulgação de uma programação da biblioteca que era passar pela vida de 10 imortais da Academia Brasileira de Letras, que naquela época, em final de 23, eram somente 10. E aí ela viu aquela propaganda e falou, eu vou participar desse projeto. Sempre acontecia às segundas-feiras. Participou de todas, aí quando chegou foi deixa eu me recordar aqui, não sei se foi deixa eu lembrar qual foi que ela... Não estou lembrada qual foi a autora que ela decidiu fazer o cadastro da biblioteca. Fez a carteirinha para pegar os livros emprestados. Devia ser a quinta imortal. E aí, dali, ela passou a ser sócia da biblioteca, pega os livros todas as semanas, de 15 em 15 dias, e vai às atividades culturais da biblioteca. Esses dias ela me contatou, Ana, o elevador está funcionando? Porque ela vai de andador. É Ana Maria, minha xará. Ela vai de andador. Aí eu disse assim, Ana, o elevador está funcionando, você pode vir. Aí ela vai na biblioteca. Olha que coisa linda, gente. A biblioteca fazendo companhia com uma pessoa de 90 e poucos anos, a biblioteca salvando um rapaz de 20 anos que morou no exterior. Olha que coisa interessante. Aí tem outra história de um leitor da Restinga, que vai na biblioteca toda semana, ele pega, de 15 em 15 dias geralmente, pega vários livros. E uma coisa interessante, não tem limite. O limite é a necessidade e o desejo do leitor. Isso é muito interessante também, né? Ou o que puder carregar, né? O que puder carregar, exatamente. E aí, por muitas vezes, quando ele vai fazer a troca, tipo, para deixar aqueles livros e pegar outros, alguns ele renova. E aí o que ele diz é o seguinte, é uma pessoa de média idade, assim, e ele diz que é o seguinte, os outros livros eu não estou entregando agora porque a minha mãe, eu levo os livros e ela lê também. Não deu tempo de eu ler e ela ler também, por isso que esses eu estou renovando. Olha que coisa mais linda, gente. São essas histórias que a gente vai colecionando ali no dia a dia, né? Isso é tudo muito bonito. Agora,
está falando dessa coisa, né, de pessoas que vêm de um lugar para o outro, mas isso também aconteceu na tua vida, né? Eu queria saber de uma pessoa que nasceu, viveu no Rio de Janeiro e está em Porto Alegre. Como é que tu enxerga essa cidade aqui? Ah, não, isso é muito magnífico, né? As pessoas me perguntam muito isso também, sabe, Dudu? Assim, tipo, como que é? Essa pergunta eu respondo, como a carioca tá fazendo aqui? Isso eu acho interessante. Por que que o gaúcho faz... por que que isso é estranho ao gaúcho? Uma pessoa escolher vir morar aqui, né? Que geralmente tem essa coisa de, né, das pessoas saírem. Gente, essa cidade é encantadora, né? A cidade é encantadora. E eu sou carioca, amo o Rio de Janeiro, mas consigo perceber encantos aqui também. Né? Agora há pouco eu estava chegando aqui falando isso para a Dani, né? Aonde no Rio de Janeiro eu vou chegar na frente de um prédio e tá bem tranquila, esperando abrir o portão. No Rio eu estaria preocupadíssima e tal. Então tem essa coisa da calma, da calmaria aqui de Porto Alegre, isso é muito lindo. Uma coisa que eu gosto muito aqui também é perceber como o porto-alegrense ocupa a cidade. É muito bonito ver o porto-alegrense ocupando as praças, os parques, né? Isso a gente não vê no Rio. No Rio o pessoal vai para a praia. Aqui não, as pessoas ocupam, pega a sua cadeira, pega seu chimarrão e vai para a praça. Eu acho isso muito legal. E algumas vezes isso assim, me chamou tanta atenção, principalmente quando eu cheguei aqui, que eu chegava a fotografar. Eu tirava foto e mandava pro pessoal no Rio. Olha só que legal. As pessoas assim, sabe, com suas cadeiras assim no final da tarde, ocupando as praças. Isso é muito bonito, isso é muito legal, né? Tem muita coisa aqui que eu acho encantadora. Bacana. Eu quero voltar a pensar um pouco assim nessa carreira, desse momento que é a biblioteca, né? O que desde o início até agora, não é tanto tempo, mas já muita coisa aconteceu, né? O que está sendo mais desafiador para ti como gestora? Nossa, são muitos desafios, né? O prédio da biblioteca, por exemplo, é um prédio que tem mais de 100 anos e que por muito tempo, né, teve uma parte de gestão desse ativo, né, dessa infraestrutura negligenciada, né? Questão aí ao longo de muitas décadas, né? Mas agora está passando por uma fase muito interessante de investimento do poder público nesse espaço. Então, assim, lidar, né, tá atendendo ao público com esse desafio de, por exemplo, estar em obras, isso é muito desafiador. Né? É desafiador também trabalhar com uma mudança de mindset da equipe, de fazer com que as pessoas entendam que esse espaço precisa estar aberto ao público, que esse público é diferente, diferenciado, diferente entre si, entre os vários nichos, né? E por conta disso a gente precisa estar muito preparado para atender bem todos esses públicos diferentes. Então, assim, isso tudo é muito desafiador. Mas eu também tenho, Dudu, uma coisa muito interessante, eu tenho tido um retorno muito bom também, sabe? É difícil, né? Porque as pessoas não estavam muito acostumadas com essas coisas, mas também as pessoas vão aceitando, sabe? Uhum. Então a equipe está vindo muito comigo e isso é muito gratificante, né? Perceber as pessoas percebendo, né, que esse é o momento, que aquele espaço é para esse público variado, sim. Né? E a gente precisa atender muito bem todos esses públicos e fazer com que essas pessoas saiam de lá satisfeitas e queiram voltar. Né? Isso é muito desafiador. Né? Abrir a biblioteca para outros públicos que antes não se sentiu à vontade ali naquele espaço e que agora se sentem, e também não fechar para o público tradicional. Então, isso assim, é bem, bem interessante. É desafiador, mas também é gratificante, né? Conseguir resultados. Eu acho que é por aí. Muito bem. Agora eu quero aproveitar e falar de outra xará, que é a Ana Maria Gonçalves, sim, porque a gente fez essa pergunta antes da entrevista, né? E aí, algum livro, né? E aí tu escolheu Um Defeito de Cor, isso, da Ana Maria Gonçalves. Me fala desse livro, do porquê e da história desse livro. Pode beber, bebe uma água e vamos falar desse livro, vamos falar dessa literatura. Esse livro é magnífico, né? Eu tomei uma água aqui porque eu me lembrei de eu lendo esse livro, né? Eu precisei deixá-lo,
um pouquinho ali decantando. Sabe quando você pega um livro para ler e ele te impacta tanto que você não consegue dar continuidade? Eu tive que deixá-lo ali. Ele ficou ali quase uns 2 meses até que eu conseguisse voltar. Porque é um livro assim, ele fala, ele é o épico de uma vida, né? Ele fala a história dessa personagem. O livro começa com a história dela, né? Da Luísa com 6 anos de idade, vai até os 80 e poucos anos quando ela falece. E com 6 anos de idade é o processo dela saindo sequestrada da África, a escravidão, é isso, né? Foi sequestrada, e o livro fala disso com detalhes, né? Com a família, na realidade essa família foi se diluindo, né? E ela chega sozinha, né? Aqui no Brasil. E é uma história de sofrimento, e que sofrimento é esse? É a escravidão, né? A escravidão. E aí conta tudo isso. E o interessante é que é uma personagem, a Kindé, que é magnífica, que nos encanta, porque mesmo com todas essas adversidades, ela se transforma numa mulher empreendedora, vencedora, que além das adversidades da escravidão e tudo mais, teve questões também, reveses pessoais na vida dela, né? Teve um filho que ele foi tomado, né? Foi sequestrado pelo próprio pai, né? Enfim, é uma história bem difícil, mas chama a atenção essa resiliência. Como que essa pessoa consegue passar? E isso vem muito para a minha história, né? Que quando você me pergunta, Ana, como que foi isso que você é carioca e veio para cá? Isso é a história da minha vida, né? Tipo, de se reinventar. Acontece com a Kindé. Ela se reinventa várias vezes, assim, ao longo da vida dela, né? De estar, assim, acabada e, de repente, ressurgir das cinzas. E aí falou muito comigo, né? Falou muito com a minha história. Né? Eu venho de uma história de uma pessoa que veio da periferia do Rio de Janeiro, filha meus pais tiveram 10 filhos, tiveram porque, né, um não está mais conosco, então nós somos 9 irmãos, meu irmão mais velho já tem 15 anos, e da periferia do Rio de Janeiro, uma família negra, ou seja, com todas as dificuldades, e eu fui driblando essas dificuldades que a realidade me impunha, né? E mesmo com tudo isso, né, essa questão lá que eu falo para você, Ana, mas tipo, você queria publicidade, não foi? Era claro para mim ali, sabe, ali nos meus 20 anos, que eu precisava da formação superior. Eu precisava dizer não para aquela realidade que estava ali, posta para mim, né? E eu sabia que essa era a minha oportunidade, que eu conseguiria isso por meio da educação. Então eu precisava entrar na universidade. Eu fui a primeira pessoa, não só do meu núcleo familiar, de toda a minha família a ter um curso superior. Me formei em 1996, veja bem. Eu também. Olha que coisa. Também? Olha! E mesmo com tudo isso, um ano depois eu passo em alguns concursos, escolho para onde vou, né? Na época eu passei em 97, me formei em 96, 97, passei para a Petrobras Distribuidora, para a Casa da Moeda e para a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E fui então para a Casa da Moeda, fiquei 2 meses, depois fui para a Petrobras e fiquei lá durante 22 anos. E aí depois dessa vida toda estruturada, vem uma privatização, uma demissão voluntária e de repente estou no mercado e aí de novo tive que começar uma vida toda do zero. Então assim, a história da Kindé é assim. Ela por várias vezes ela estava aqui, caiu e voltou. Então assim, enquanto eu estava lendo esse livro, era muita pregada que vinha assim, sabe? E mais a questão do filho, eu tenho um filho também, naquela época Gabriel tinha vindo para Porto Alegre comigo, não se adaptou e voltou para o Rio, né? Embora, né, não tenha essa mesma carga, mas está longe do filho, né? Na época Gabriel estava com 21 anos, assim, tudo
tudo bem, tem o pessoal que vai com 16 anos morar no exterior, mas mãe é mãe, né? E aí eu me senti um pouco ali quem der. Então, assim, é um filme, é um livro, vai virar filme, hein? Uhum. Já foi enredo de desfile de escola de samba, né? A Portela, né? Olha que coisa interessante, né? A popularização desse livro se dá pelo desfile da Portela, embora já tivesse ali, não lembro mais em que edição estava, já tinha muitas edições, mas ele chega para a população como um todo por meio de um desfile de escola de samba. Olha que interessante essa coisa né, da cultura aí se conversando, né? Então, assim, é um senhor livro. Além de falar dessa questão da escravidão, tem essa questão toda dessa mulher forte, né, que vai ali vencendo. Tem muita coisa maravilhosa, assim, da gente entender como que era a relação. Depois ela volta para a África também, né, para Benin, né, de onde que ela teria vindo. E fala muito dessa questão que as pessoas se questionam muito, mas o negro lá na África escravizava os seus iguais. Explica tudo isso também, que é muito interessante. É um livro, recomendo. Muito bem. Recomendo. Que bom. Eu quero te fazer uma pergunta final, tá? O nosso tempo, assim, ele voou aqui. Opa! Nossa, ele voou. Parece que faz 2 segundos que a gente está conversando. Mas eu queria te fazer uma pergunta que eu acho que é muito importante, assim, porque tu está ali fazendo essa gestão de um lugar que é tão simbólico, tão emblemático. E qual é a biblioteca do futuro que tu imagina aqui no estado? Olha, a biblioteca que eu entendo é uma biblioteca que esteja falando com a população. Olha que coisa interessante que eu vou te contar aqui. Quando eu disse assim, olha, eu olho para saber o que as pessoas estão querendo ler. Sabe sabe qual a resposta que eu estou ouvindo das pessoas? As pessoas querem ler temáticas raciais, temática de gênero, procuram autoras mulheres, porque por incrível que pareça, sim, a literatura brasileira, a literatura mundial ainda é dominada pelos homens e as pessoas procuram isso. Olha que coisa interessante. Então é isso, é uma biblioteca que esteja falando com o que as pessoas querem ler, o que as pessoas... Quando eu digo querem, tem essa coisa do querer, de uma necessidade também, né? De uma necessidade. Então, assim, qual é a informação que as pessoas estão querendo buscar, né? Então, é muito por aí. Maravilha. Foi uma linda escuta. A nossa. Que bom, que bom. Muito obrigado, mesmo, por estar aqui com a gente. É um prazer de verdade. Obrigada pelo convite.